Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Este é mais um vídeo da série Extraterritorialidade e hoje nós vamos tratar sobre os artigos 9º e 10º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Meu nome é Fabiane Luciano e eu sou professora do Centro Universitário Unifacvest. Mas já peço para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações para acompanharem as nossas próximas aulas. Então vamos lá! Vamos começar. No vídeo anterior, na aula passada, nós trabalhamos sobre o princípio da territorialidade. O princípio da territorialidade é aquele que vai dizer simplesmente que em território nacional a gente aplica a lei nacional. Porém, o Brasil aceita algumas situações de exceção. O Brasil aceita, em alguns casos, que a lei brasileira possa ser aplicada num território estrangeiro. E o inverso também, aceita que a lei estrangeira possa ser aplicada em território brasileiro. A essas situações de exceção, a gente chama de extraterritorialidade e elas estão previstas, grande parte delas, na Lei de Introdução. Elas são chamadas de regras de conexão. Então, as regras de conexão, basicamente, são as situações de extraterritorialidade. Vimos na aula passada também que essas regras de conexão, por serem exceção, precisam ser expressas. Toda exceção, o Brasil só aceita se estiver expressamente autorizado a isso, porque não se presume exceção. Exceção precisa estar escrita, precisa estar prevista para poder ser aplicada. E aí nós vimos que, dentre estas regrinhas de exceção, dentre estas regras de extraterritorialidade, dentre estas regras em que o Brasil aceita que a sua lei seja aplicada em território estrangeiro ou que a lei estrangeira seja aplicada em território nacional, nós vimos o artigo 7º e o artigo 8º, as situações em que elas são aplicadas. Caso você ainda não viu a aula anterior, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que você possa acessar a aula anterior. Mas vamos continuar. Hoje o artigo 9º e 10º. Então, para começarmos, o artigo 9º. O caput do artigo 9º ele vai determinar que, para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, aqui o artigo 9º inteiro, ele vai tratar de regrinhas de exceção, de situações em que o Brasil aceita que a lei brasileira seja aplicada em território estrangeiro ou que a lei estrangeira seja aplicada em território nacional quando o assunto se tratar de direito das obrigações. O direito das obrigações, ele tem algumas ramificações, ele tem algumas vertentes. A gente aplica obrigações tanto para a matéria de contratos, quanto para a matéria de responsabilidade civil, Então, a gente tem ali, quanto para a matéria de títulos de crédito, que é uma obrigação também. Então, o direito das obrigações, ele é bastante amplo. Por isso que o artigo 9º a gente tem que dar uma olhadinha separadamente nessas áreas. Então, vamos lá. Primeira situação, responsabilidade. Então, toda vez que eu tiver uma obrigação de reparar o dano, a regra é que se aplica a lei do país em que se constituírem. Mas onde que eu constituo o dano? No local do dano. Então, a regra de conexão é aplicar a lei do país em que o dano se constituiu, em que houve o dano. Por isso, a lex dami, a lei do local do dano. Esse é simples, bem tranquilinho. Próxima situação é quando eu tenho que entender estas obrigações dentro da classificação das obrigações, a obrigação principal e a obrigação acessória. Lembrem que o Brasil segue uma regrinha geral de que todo acessório segue o principal. Portanto, as obrigações acessórias que estão sendo discutidas nesse processo, que estão sendo discutidas dentro dessa relação internacional, elas serão regidas pelo local em que houve a constituição da obrigação principal, porque a obrigação acessória segue a obrigação principal, e a obrigação principal é determinada pela lei do país em que ela foi constituída. Por exemplo, contrato de fiança.
Contrato de fiança, para nós aqui no Brasil, ele é classificado como um contrato acessório, certo? Então, por exemplo, eu tenho um contrato de locação com um contrato de fiança acessória, locação com fiador, tá? Se eu for discutir a fiança em si, eu vou precisar buscar a lei do local de constituição da obrigação da locação, porque o contrato de fiança é acessório. Então, eu não busco a regra para o contrato de fiança, eu busco a regra para o contrato em que ela está vinculada. A mesma coisa vai ocorrer nas situações de discussão de multa e juros, né? Cláusula penal e aplicação de juros, sejam eles remuneratórios ou compensatórios. Então, a mesma regrinha. Cláusula penal e juros é uma consequência do descumprimento de uma obrigação principal. Então, eu tinha obrigação de pagar algo. No descumprimento da obrigação do pagamento, vai me gerar a multa e a aplicação de juros. Então, quando eu for discutir a cláusula penal e os juros, eu vou buscar a lei do local em que a obrigação principal se constituiu, porque a obrigação acessória vai seguir as regras do país da obrigação principal. A mesma coisa, de novo, vai ocorrer no mesmo sentido com a cláusula compromissória, que seria a cláusula que a gente tem que constituir numa situação de arbitragem. A mesma situação, eu tenho um contrato e este contrato tem uma cláusula de compromisso arbitral, as partes escolheram a situação de arbitragem, vou precisar questionar o meu contrato e eu vou precisar então aplicar a cláusula compromissória. Eu vou aplicar onde? Eu vou aplicar conforme a lei do país em que o contrato principal se constituiu. Eu vou resolver a situação da arbitragem conforme a lei do país em que a obrigação principal se constituiu. Tranquilinho por enquanto? Todos comigo ainda? Vamos seguir. Terceira situação que a gente tem que observar ainda no caput do artigo 9º é as situações das obrigações vinculadas à relação contratual. A primeira situação é direito da obrigação na responsabilização civil. A segunda, aplicação da obrigação acessória perante a principal. A terceira situação é da obrigação vinculada numa relação contratual, que aqui a gente vai chamar de obrigação convencional. Note que eu separei, né, convencional, civil e comercial. Por que eu determinei, delimitei tanto? Porque precisamos lembrar que, para contratos administrativos, eles são uma questão de ordem pública. E a gente tem um limitador na lei de introdução às normas de direito brasileiro, que a gente não aplica a extraterritorialidade se ela ferir norma de ordem pública. Como o contrato administrativo faz parte daquela relação de normas cogentes, de normas de força obrigatória, eu não posso aplicar as regrinhas de conexão quando eu estiver discutindo um contrato administrativo, uma situação licitatória, por exemplo, certo? Então, voltando aqui, obrigações convencionais. Como que eu aplico a regra de eu buscar a lei do país em que o contrato se constituiu, em que a obrigação se constituiu quando eu estou discutindo um contrato civil ou comercial? Bom, aí a gente tem que observar que os contratos, eles têm aquele princípio da autonomia da vontade. Então, num primeiro momento, antes de chegar seco e direto na aplicação do artigo 9º, a gente tem que ver se este contrato, as partes escolheram já a lei que eles querem aplicar, que é isso que a gente chama de cláusula de lei aplicável, certo? Então, na autonomia da vontade, é possível de você observar a cláusula de eleição de foro, que é aquela cláusula que as partes escolhem o foro competente para as demandas judiciais, e pode ser que ocorra, não é tão comum, mas pode ser que ocorra, a cláusula de lei aplicável, que é quando as partes no contrato já determinam a lei de qual país que eles querem que seja aplicada para resolver os conflitos desse contrato. Tranquilinho? Então,
se o meu contrato não tiver nenhuma destas cláusulas, se eu não observar essa autonomia da vontade, aí então eu observo o artigo 9º. O que eu quero deixar aqui é que essa autonomia da aplicação da cláusula de eleição de foro ou de lei aplicável, ela vai ter um detalhezinho que nós vamos ver em próximas aulas, certo? Que seria a aplicação dessas cláusulas quando o foro for de competência exclusiva brasileira. Mas aí nas próximas aulas, você acompanhando os próximos vídeos, você já vai perceber essa situação de exceção da aplicação das cláusulas, certo? Mas vamos seguir aqui para nossas regras gerais. Então, contratos. Se eu não te contiver nenhuma cláusula, nem de eleição de foro, nem de lei aplicável, se eu não observar ali alguma escolha das partes, então eu preciso seguir as regras de conexão para definir como que eu vou resolver essa demanda, né? Como que as partes vão resolver esta ação judicial. E aí a gente de novo tem que observar e buscar um conhecimento anterior, que são as situações da formação dos contratos entre presentes e entre ausentes, certo? Então, primeiro vamos fixar assim, ó. Para qualificar e reger a obrigação, eu vou buscar a lei do país em que se constituírem. Quando eu estiver tratando de contratos civis ou comerciais que não contiverem cláusulas específicas de lei aplicável, eu ainda observo que ele é um contrato entre presentes, aí então eu aplico a lei do país de constituição da obrigação, ou se você preferir, a lei do país onde o contrato foi celebrado, o contrato foi assinado, né? Então é a lei do local da constituição do contrato. Mas agora você deve estar se perguntando, professora, o que é o contrato entre presentes? Eu não lembro, faz muito tempo que eu estudei isso. Não tem problema, vamos dar uma olhadinha. Olhe bem, contrato entre presentes é quando as partes conseguem se comunicar numa forma ao mesmo tempo, digamos assim, certo? Então pode ser por telefone, eu falo, outra pessoa responde no mesmo momento. Então eu posso fazer a proposta e também já esperar a resposta. Então este é o entre presentes, é quando o meio de comunicação permite uma comunicação mais ágil. Porém, existe a modalidade da formação de contratos entre ausentes. E como o entre ausentes precisa de um detalhamento mais específico, nós temos ele regulado no Código Civil. Aqui, ó, só para a gente relembrar. Estão lá nos artigos 427 ao 435 do Código Civil. Ele vai trazer regras para que eu possa vincular as partes numa contratação quando elas estão negociando na modalidade entre ausentes, certo? Então, o que seria entre ausentes? É o contrato em que há um intervalo na comunicação, ou seja, considera-se formado no momento da expedição da aceitação. Por exemplo, carta, telegrama, e-mail. Então, é mais ou menos essa lógica, ó. Entre o presente, né, entre presentes, a pessoa faz a proposta e já sabe se a pessoa vai fechar o negócio ou não vai fechar o negócio. Vai saber se, me dá mais tempo para pensar, né? Vai impor, não, a proposta é essa, mas quem sabe a gente ajustando meios de pagamento, data de entrega, né, tipo de produto ou de serviço. Então, tu consegue fazer uma proposta e uma contraproposta em que a aceitação, em que a resposta da outra parte é imediata. Esse é o entre presente. E aí o meio de comunicação hoje em dia, com as novas tecnologias, são os mais vários possíveis. Tu pode ter entre presentes com as pessoas estando fisicamente em países diferentes, por videoconferência, por exemplo, né? Diferente nos contratos entre ausentes, em que eu remeto, né, envio a proposta, pode ser por e-mail, tenho que aguardar a outra parte ainda, né, o aceitante tem que aguardar ele em algum momento abrir esse e-mail,
ler essa proposta, fazer as suas considerações, ver se vai aceitar ou não, enviar essa resposta para que ela chegue até o proponente. Então, tu tem um intervalo de comunicação, certo? Então, isso é entre ausentes. Quando o contrato é entre ausentes, nós temos essa lógica aqui, ó. O proponente expede a proposta, né? O proponente envia a proposta e aí para ele se utiliza a teoria da recepção. Portanto, no momento que o proponente envia, faz a sua proposta, ele se obriga às cláusulas que ele colocou, ele se obriga às situações da proposta a partir do momento que o aceitante recebe. Então, o vínculo do proponente, aquilo que ele prometeu, está condicionada à recepção desta proposta pelo aceitante. Por isso que ao proponente eu aplico a teoria da recepção. O contrato faz lei entre as partes e o proponente se obriga à proposta feita a partir do momento que se configura a teoria da recepção, que é o aceitante receber a proposta que foi encaminhada. Mas até aí eu ainda não tenho contrato, eu tenho só uma proposta. Aí, entre ausentes, o nosso aceitante recebe essa proposta em algum outro momento, porque há um intervalo na comunicação, vai analisar essa proposta e vai dar uma resposta. E aí, o aceitante, quando ele encaminha esta resposta, ele se obriga e se vincula ao proponente a partir do momento em que ele expede a resposta. Então, ao aceitante, a gente aplica a teoria da expedição. Porque, olhe bem, não adianta ele receber a proposta, falar para ele mesmo, beleza, vou contratar, e não avisar o proponente. Então, o aceitante só considera vinculado nas regras desse contrato, só se considera pertencente à esfera de direitos e obrigações contratuais a partir do momento em que ele expede, em que sai dele e vai em direção ao proponente a sua aceitação ou a sua negação à proposta feita. Quando isto ocorre, olhem um círculo, ó, eu fecho o vínculo. A partir da teoria da expedição, eu tenho contrato. O contrato está formado, por isso formação dos contratos. Mas detalhe, tá? Essas são regras gerais. A gente tem muitas situações de exceção dentro dos artigos 427 a 435, que se você não lembra e ainda quiser retomar esses conceitos, seria interessante você dar uma lida nesse código, né? Nesses artigos do Código Civil, para você relembrar isso aí. Então, o que importa? Ó? Artigo 434. Os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos desde que a aceitação é expedida. Então, há um ato jurídico perfeito a partir do momento em que houve teoria da recepção e teoria da expedição. As partes ficaram vinculadas entre si e a partir daí a gente tem o princípio do pacta sunt servanda nos contratos, né? Contrato faz lei entre as partes. A gente tem a aplicação da função social do contrato, a aplicação da função da boa-fé, do princípio da boa-fé objetiva, da relatividade dos efeitos do contrato. A gente tem aí, então, o início de toda a aplicação da teoria dos contratos. Isso ocorre entre ausentes. Mas o que vai acontecer no nosso direito internacional privado? Então, olhe bem, para qualificar e reger obrigações, e aqui estamos tratando de obrigações contratuais, a gente aplica a lei do país em que eles se constituírem quando for entre presentes, e desde que não haja cláusula expressa neste documento dizendo que eles optam pela lei de algum país específico. Porém, para contratos entre ausentes, a obrigação reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Como eu tenho um distanciamento, né, um intervalo nessa comunicação,
o contrato está constituído, o ato jurídico perfeito está formado. Pode ser que ele não esteja ainda instrumentalizado. Pode ser que as partes ainda não conseguiram colocar num papel e assinar aquilo em que eles já estão vinculados. Então, nestes casos, para contratos entre ausentes em que não há ainda uma instrumentalização desse vínculo, nós vamos utilizar a lei, né, do lugar que residir o proponente. Portanto, a gente volta para a regra geral do artigo 7º, a regra geral aí das regras de conexão, que é a lei do domicílio do proponente. Quem é o nosso proponente? O nosso proponente é quem fez a proposta, certo? Então, essa é a situação. O que é esse xizinho aqui que eu quero só fazer um comentário? Eu estava preparando esse vídeo e estudando alguns materiais e eu observei que alguns doutrinadores não, né? Algumas videoaulas no YouTube, eles têm comentado que contratos entre ausentes é quando as partes estão em diferentes ambientes físico-geográficos, tá? Isso não é o correto. Então, se você ouvir isso em algum lugar, isso não é o correto. Olha ali, ó, um exemplo. João fez a proposta da Espanha e Pedro aceitou a proposta aqui no Brasil. Isso não é um contrato entre ausentes. Eu não posso dizer se isso é entre ausentes ou entre presentes, porque não tem me dito aqui o meio de comunicação. Eu posso ter feito a proposta da Espanha e Pedro aceitou a proposta no Brasil e eles estarem no telefone, eles estarem numa chamada, né, tipo Skype, eles podem estar ter feito essa constituição do negócio através da instrumentalização do contrato através de assinaturas digitais. Então, o que caracteriza contrato entre ausentes e presentes não é o ambiente em que as partes estão, e sim a comunicação, o intervalo da comunicação. Tranquilinho por enquanto? Então tá, vamos seguir. Aí o parágrafo 1º do artigo 9º, ó, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, certo? Como a regra de conexão são as autorizações expressas do Brasil para as situações em que ele aceita a aplicação de lei estrangeira em território nacional, o Brasil disse o seguinte: quando existe um contrato internacional constituído num outro país, mas com a obrigação tendo que ser prestada aqui no meu território brasileiro, né? Se a obrigação se destinar a ser cumprida aqui no Brasil, nós vamos aplicar a lei brasileira. Afinal, está sendo cumprida no meu espaço, está sendo cumprida dentro do meu território brasileiro, certo? Porém, se este contrato internacional tiver uma forma diferente daquilo que a legislação prevê, for um tipo contratual que o Brasil nem sequer legislou, né? Serão estas formas observadas e admitidas quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Então, o que o parágrafo 1º vai me dizer? Tenho uma obrigação convencional, civil ou comercial, que a regra geral eu vou, para regular essa obrigação, para resolver o problema dessa obrigação, eu vou buscar a lei do país em que a obrigação foi constituída. Entretanto, se eu constituir esta obrigação em um país, mas ela vem para ser cumprida aqui no Brasil, quanto ao seu cumprimento, quanto à sua execução, quanto à sua eficácia, adimplemento ou inadimplemento desta obrigação que tem que ser executada no Brasil, o Brasil diz que serão regulados conforme o direito brasileiro. Porém, quanto aos seus aspectos extrínsecos, quanto à sua forma, vamos respeitar, afinal, foi celebrado conforme as regras contratuais de um outro país, certo? Então, é mais ou menos essa ideia, ó. É a exceção da regra do caput, a obrigação contraída no exterior para ser executada no Brasil.
Eu vou usar como regra de conexão a lei do local de execução ou cumprimento da obrigação, se ela for no Brasil, portanto, obviamente, a lei brasileira. E o Brasil ainda diz que, quanto aos critérios formais, vai respeitar o local de constituição da obrigação. Então, se eu tenho um contrato a ser internacional, a ser discutido, foro competente aqui no Brasil, estou entrando com a demanda aqui no Brasil, tem que ser executada aqui no Brasil, e eu vou discutir a anulação do ato jurídico e não o descumprimento da obrigação, mas a anulação dos critérios formais do ato jurídico, eu não vou buscar a lei brasileira, eu vou buscar, porque eu estou discutindo forma, né? Eu vou buscar a lei do local de constituição desse país. O que são esses aspectos extrínsecos, né? O que vai definir a natureza do ato, a natureza jurídica do ato. E aí, de novo, vamos resgatar aí algum conhecimento de teoria geral dos contratos. A gente tem a minha amada escada pontiana. Adoro a escada pontiana porque ela é muito fácil de entender o fato e o negócio jurídico, os elementos do fato e do negócio jurídico. E contrato é um negócio jurídico. Então vamos lá, ó. Aspectos formais. Eu preciso que este contrato tenha agente, objeto, forma e consentimento. Se eu observo que tem tudo isso neste documento, eu posso ir para o próximo degrau e discutir se esse documento tem validade. E aí eu vou ver se o objeto é lícito, possível, determinado ou determinável, se a forma é prescrita ou não proibida por lei, se a vontade, né, se o consentimento que as partes colocaram nesse negócio foi uma vontade livre, esclarecida e de boa fé, se o agente é capaz e legítimo para isso. Estes dois primeiros degraus são de aspectos formais. Estes são os aspectos extrínsecos do ato. O que é o nosso terceiro degrau? O nosso terceiro degrau são as condições de eficácia, são as situações de cumprimento ou execução da obrigação. Este terceiro degrau, o Brasil se resguarda o direito de aplicar a lei brasileira quando a eficácia do contrato tiver que ser cumprida no Brasil. Então, cumprimento ou descumprimento da obrigação do contrato, eu uso a lei do local de cumprimento da obrigação ou de execução da obrigação, que o Brasil diz que é só ele que vai definir. É só ele, só a lei brasileira que vai julgar, né? Que vai determinar quais seriam as situações. Mas se o ato for, a discussão for uma anulação, uma invalidade, né? Discussão de uma cláusula leonina, alguma coisa assim, eu vou buscar os critérios extrínsecos, os aspectos extrínsecos desse ato, que são o que nós hoje temos previsto no artigo 104 do Código Civil: agente, objeto, forma e consentimento. Tranquilinho? Então, vamos voltar aqui, ó. Um outro detalhe desses aspectos extrínsecos que eu não posso esquecer de falar para vocês é quando eu estiver discutindo aspecto extrínseco, mas a capacidade do agente. O Brasil já determinou lá no artigo 7º que quando ele tiver que observar a extraterritorialidade e ela se tratar de estatuto pessoal, especificamente de capacidade do agente, ela vai cumprir a lei do domicílio do agente. Regrinha do artigo 7º. Toda vez que eu estiver tratando de começo e fim de personalidade, nome, capacidade e direito de família, o Brasil vai dizer que ele vai buscar a lei do país do domicílio da parte. Quando eu discuto aspectos extrínsecos, aspectos formais, que a gente sabe que é agente, objeto, forma e consentimento, quando a discussão for a capacidade do agente, o Brasil vai dizer, por mais que o meu parágrafo 1º do artigo 9º menciona
que eu vou observar a forma essencial do país estrangeiro que fez o contrato, eu vou me resguardar o direito de, quando a discussão for sobre a capacidade do agente, eu buscar a solução na lei do domicílio. Então, a gente tem todas essas situações no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei de Introdução. Seguindo, exceção da exceção. Estranho, né? Mas é exceção da exceção ainda dentro do nosso artigo 9º. Olhe bem, qual é a regra? Eu vou buscar a lei do país onde o contrato foi celebrado, onde o contrato foi constituído. Ainda, quando o cumprimento deste contrato for aqui no Brasil, vai se aplicar a norma brasileira para a eficácia desse contrato, mas o Brasil se resguarda também, né? O Brasil admite também utilizar a lei do local de constituição desse contrato para discutir aspectos extrínsecos, critérios de forma, excetuada a capacidade do agente, que o Brasil disse que sempre vai observar a lei do domicílio do artigo 7º. Agora, quando é um contrato, né, uma obrigação convencional, um contrato civil ou comercial, em que a obrigação não seja executada no Brasil, é um contrato internacional, está sendo demandado, né? As partes entraram com ação judicial aqui no Brasil, o juiz brasileiro tem que decidir, mas o cumprimento da obrigação não é aqui no Brasil. O Brasil volta para a regra geral do CAPT. O Brasil segue, né, a lei do local de constituição da obrigação. Tá? E aqui está bem claro o texto desse autor. Ó. Isto significa que a lei da constituição do local da obrigação mantém-se, pois admitidas serão as suas peculiaridades como validade, produção de efeitos, enquanto a lei brasileira será competente para disciplinar atos e medidas necessárias para a execução da mesma em território nacional, tais como tradição da coisa, forma de pagamento ou quitação, indenização nos casos de inadimplemento, etc. Em relação aos contratos não execuíveis no Brasil, mas aqui acionáveis, não se aplica o disposto do parágrafo 1º, mas sim a regra geral do CAPT, a lei do local do ato, a lei do local de constituição do contrato. Então, neste caso, eu tenho um contrato internacional constituído num determinado país, mas, em razão das situações de competência concorrente, o Brasil pode julgar este contrato. O Brasil, então, né, a demanda é proposta aqui no Brasil, mas o contrato não tem que ser executado no Brasil. Então, o Brasil simplesmente vai utilizar a regra geral, lei do local de constituição da obrigação, para resolver os problemas advindos deste negócio jurídico. Tranquilo por enquanto? Pessoal, qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, eu respondo todas as dúvidas sem problema nenhum. E aqui uma tabelinha, né? No vídeo anterior também, eu já coloquei as tabelinhas do artigo 7º e do artigo 8º, e eu vou deixar aqui na tela um cardzinho também, um linkzinho para que você possa estar indo direto para o primeiro vídeo, para você poder assistir o artigo 7º e o artigo 8º, e também vou deixar na descrição aqui do vídeo, para que você possa procurar e encontrar ele da forma mais rápida possível. Mas vamos lá, tabelinha do artigo 9º, um resuminho do resuminho. Ó. Qualificação. Eu uso essas regras de extraterritorialidade quando eu estiver discutindo matéria de obrigações e matéria de contratos. Qual é a regra geral? Quando o contrato for entre presentes, eu vou buscar a lei do local de constituição do contrato, lei do local de constituição da obrigação. Quando for uma obrigação de reparar o dano, portanto, quando eu estiver tratando de ato ilícito ou de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, eu vou buscar a lei do local do dano. Situações mais específicas previstas nos parágrafos, tá?
Quando o contrato for entre ausentes e, portanto, eu ainda não tenho um contrato instrumentalizado, eu não tenho um documento ainda assinado, mas o contrato já está formado. As partes já estão vinculadas entre si e já são credoras e devedoras entre si e já têm direitos e obrigações entre si. Instrumentalizar, colocar isso no papel é um detalhe. Até porque no direito brasileiro a regra é o contrato verbal, né? Não existe uma forma determinada a não ser nos casos expressos. Então, grande parte das situações serão contratos verbais e algumas desses contratos verbais serão produzidos entre ausentes. Então, quando isto ocorrer, eu vou buscar a lei do domicílio do proponente. E aí eu vou precisar saber quem foi o proponente para buscar a lei do país onde esta pessoa domicilia. E aí, a outra situação específica é que quando esta obrigação convencional tiver execução aqui no Brasil. Então, quando a obrigação principal tiver que ser executada no Brasil, o Brasil vai dizer que ele é o local de execução ou cumprimento da obrigação, portanto, se aplica a lei brasileira, respeitando os critérios formais, que ele vai, então, utilizar a lei do local de constituição do documento, exceto se a discussão no processo for quanto à capacidade de alguma das partes no contrato, que ele vai voltar para o artigo 7º da lei de introdução e determinar e utilizar a lei do país do domicílio desta parte que está sendo discutida a sua capacidade de contratar. Tranquilo? Todos aqui comigo por enquanto? Vamos para o artigo 10. O artigo 10 é mais simples ainda, né? Critérios sucessórios. Então, quando eu estiver regulando matéria de direito sucessório, a gente utiliza o artigo 10. Aqui é, de novo, o retorno à regra geral da lei do domicílio. Ó. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Então, para eu verificar situações de inventário, né, partilha de bens, verificar credores, né, constituir espólio. Então, todo aquele procedimento que não é só dividir bens, né, muito mais do que isso na matéria de direito sucessório, a gente utiliza a lei do domicílio do falecido, a lei do país em que for domiciliado o defunto. Então, a lei, vamos dizer assim, do último domicílio, né? Domicílio que ele estava bem antes de falecer. E aí a gente começa as situações de especificidades, ó. A sucessão de bens de estrangeiros falecidos, né? Mas ele tem bens situados aqui no Brasil, vai ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. O que aqui eu tenho? Bens no Brasil, tá? A gente já viu lá no artigo 8º que a regra que o Brasil utiliza para regular a matéria de bens, né, patrimônio em geral, bens e direitos reais, é lei do local de situação do bem. Se o bem está no Brasil, eu uso a lei brasileira para reger esse bem. Se o bem está em outro país, a gente usa a lei do outro país para reger essa situação desse bem, mesmo que o processo esteja sendo julgado por um juiz brasileiro. Então, o juiz brasileiro vai buscar a lei estrangeira do país onde o bem está. Essa é a regra. E é isso que o Brasil está dizendo. Por mais que seja uma questão sucessória, por mais que o inventário e todas as situações de inventário sejam reguladas pela lei do domicílio, quando ocorrer a partilha dos bens que estiverem no Brasil, nós brasileiros vamos utilizar a lei brasileira para a partilha de bens, exceto quando a lei do falecido, a lei do domicílio do falecido, favorecer o brasileiro, favorecer o herdeiro ou o cônjuge brasileiro. Aí o Brasil vai dizer: eu abro mão da minha soberania, eu abro mão
da disposição do meu território, do poder distribuir e determinar a divisão do meu território, desde que a lei do último domicílio do falecido for mais favorável para o meu nacional, for mais favorável para o meu brasileiro. Então é isso que o parágrafo 1º está dizendo. E o parágrafo 2º, que a lei do domicílio do herdeiro ou do legatário vai regular a sua capacidade sucessória. Então, de novo, a gente tem a aplicação da lei do domicílio. Pessoal, por hoje era isso. Sei que o vídeo foi longo, né? Mais longo do que os anteriores, mas era necessário a gente trabalhar esses temas. Espero que você tenha ficado comigo até aqui. Se tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não deixem de assistir os vídeos anteriores para assistir toda a série da extraterritorialidade, para que você possa ter uma noção da aplicação do direito internacional privado quando a gente trata da aplicação de lei no espaço. A gente se vê nas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima!